Graça e paz. Amém. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 11. Leremos dos versículos 13 ao 18. Romanos, capítulo 11, versículos 13 ao 18. Se o irmão puder colocar na Bíblia offline, por gentileza, para que todos possam acompanhar. Eu peço aos irmãos que, no decorrer da mensagem, deixem a sua Bíblia aberta no livro de Romanos, capítulo 11, porque nós iremos ler mais alguns versículos para os irmãos ir conferindo, para aprendermos juntos a palavra de Deus. Amém? Vamos ler. Vou começar do versículo 13 ao 18. Vamos lá. Diz assim. Colocarei como tema dessa mensagem um zambujeiro enxertado na oliveira cultivada. Um zambujeiro enxertado na oliveira cultivada. Meio estranho, né? Mas nós vamos entender. Versículo 13 diz assim: Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se, de alguma maneira, posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Por quê? Se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E, se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Podes sentar. Bom, nós vemos aqui nesses versículos a respeito de uma rivalidade que existia entre judeus e gentios. Creio que todos sabem o que são judeus e o que são gentios, né? Só para esclarecer, judeu é alguém que pertence à tribo de Judá, o israelita também é denominado povo escolhido de Deus. O gentil é todo aquele que não é judeu, inclusive eu e você somos povo considerado gentios. Pois bem, havia uma rivalidade entre judeus e gentios. Então se faz necessário o apóstolo Paulo escrever uma carta a Roma, lembrando que essa carta foi escrita para crentes, para pessoas que serviam a Deus. Então ele escreve uma carta dando alguns esclarecimentos. Ele diz, olha, Deus não rejeitou o seu povo escolhido, Deus não rejeitou os judeus. Inclusive, eu, apóstolo Paulo, eu sou judeu, eu sou israelita, eu sou descendente de Abraão, eu sou, inclusive, membro da tribo de Benjamim. Aí o versículo 13, vai acompanhando a sua Bíblia, versículo 13 e 14. Então, agora ele fala diretamente aos gentios, dizendo, olha, o que eu estou falando agora está totalmente relacionado a vocês gentios. Eu sou apóstolo, né? Sou apóstolo gentil, porém eu sou judeu. E eu tenho zelo pelo meu ministério. Quem sabe, através desse zelo que eu tenho pelo meu ministério, eu posso causar emulação, ou seja, eu posso causar ciúme aos judeus e, através disso, eles possam ser salvos. Aí no versículo 15 ele continua o raciocínio. Olha, devido à rejeição de Israel ao Messias, houve reconciliação pela cruz. Este ato de rejeição dos judeus levou os gentios à salvação, ou seja, levou o mundo inteiro a ser salvo. Paulo mais ou menos diz, acompanhe o meu raciocínio. Se o pecado e a pobreza espiritual dos judeus trouxe tamanha bênção, imagine quando eles, judeus, se voltarem para Cristo, se voltarem para Deus, as bênçãos serão ainda maiores. E ele continua no versículo 16.
Tá, só mais um pouquinho de volume, por favor, que eu tô falando pro alto. Ele faz uma comparação. Se as primícias são santas, a massa também é. Se a raiz é santa, os galhos também são santos. Ou seja, se o primeiro pão assado ali depois da colheita, se esse pão é dedicado a Deus, obviamente, os outros pães também são dedicados a Deus. Se a raiz de uma árvore é dedicada a Deus, toda a árvore é dedicada a Deus, inclusive os galhos. E ele faz esse comparativo, essa ilustração, para afirmar que os cristãos judeus não tinham motivos para zombar dos gentios, porque ainda era possível. Os cristãos gentios não tinham motivo para zombar dos cristãos judeus, porque os judeus ainda poderiam ser salvos. Afinal de contas, eles eram o povo da promessa de Deus. E Deus havia feito uma promessa aos seus antepassados, a Abraão, Isaque, a Jacó, aos patriarcas. E isso consagrava todos os seus descendentes, através da promessa que foi feita aos patriarcas, os seus descendentes, eles também faziam parte dessa promessa. Então, ele reforça aí o lugar de cada um da história. Pois bem, versículo 17. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Para entendermos melhor esse versículo, que é um versículo assim maravilhoso, que às vezes nós lemos a Bíblia e não paramos para meditar, não nos aprofundamos, mas eu fiquei encantada com este versículo. Para entendermos melhor, vamos entender um pouquinho mais sobre a planta oliveira, vamos entender um pouquinho mais sobre a técnica da enxertia. Por gentileza, coloca o primeiro slide. Oliveira, somente 2 imagens. Temos aí uma árvore, a oliveira. Próximo, por gentileza. Ok, por enquanto é só. Pode acender as luzes que está só. Pois bem, essa árvore oliveira é que produz o fruto chamado azeitona, não é mesmo? Talvez você não conheça a árvore oliveira, mas o fruto com certeza você conhece. Aquelas azeitonas em conserva, cheias de sódio, que delícia, que a gente come nas pizzas, não é mesmo? Então é isso aí, nós estamos falando dessa azeitona. E essa azeitona também é usada para produzir o azeite. O azeite ele é usado até hoje na nossa culinária. E nos tempos bíblicos, muito mais ainda. Ele era usado como perfume, como combustível, nas lamparinas, nos candelabros. Era usado na alimentação, como medicamento. Essa árvore oliveira, ela é muito resistente. É uma árvore que ela praticamente sobrevive em qualquer ambiente, em qualquer temperatura climática, em qualquer espécie de solo. Estima-se que algumas oliveiras têm até 2.500 anos, é uma árvore milenar. Essa árvore também atinge até 7 metros de altura, tem seus troncos retorcidos, como nós vimos no primeiro slide. E ela tem grandes serventias, não somente o seu fruto, mas também a árvore em si, os seus troncos, a sua madeira, ela era muito usada, inclusive foi usada na construção do Templo de Salomão. Se você for ver, ler a história, você vai ver que ela foi usada na construção do templo, inclusive esculpiram os querubins do templo na madeira oliveira. Então, por toda a sua serventia, essa madeira era muito venerada por todos os povos da época. Pois bem, essa é a oliveira doméstica, a oliveira cultivada, que o versículo 17 nos fala. Mas o versículo 17 também nos fala sobre o zambujeiro. Algumas Bíblias falam que é a oliveira brava. É a mesma coisa. É outro tipo de oliveira, esse zambujeiro. É uma oliveira silvestre, uma oliveira que está no meio do mato. Essa oliveira não tem nenhuma serventia. Os seus frutos, eles não servem para nada. São frutos pequenos, frutos
17 está dizendo que o zambujeiro foi enxertado na oliveira cultivada. Que loucura é essa? Para que enxertar uma árvore dessa numa oliveira boa? Pois bem, vamos tentar entender isso. E outra consideração a fazer sobre a oliveira. Por melhor que seja a oliveira, se ela não for bem tratada, se ela não for cultivada, apesar da sua resistência, ela pode se tornar selvagem. Guarde essa informação. Pois bem, sobre a oliveira, eu creio que nós entendemos, não é mesmo? O que é a oliveira cultivada, o que é a oliveira brava, ok? Então vamos para a enxertia. Gostaria que os irmãos colocassem, por gentileza. O enxerto, ele é... Vou deixar aí por enquanto. O que é um enxerto, na verdade? Talvez algumas pessoas não conhecem, só para saber. O enxerto, ele é uma prática agrícola muito antiga. Inclusive, ela tem há 300 anos antes de Cristo já era praticada por romanos e também por chineses. E o que é o enxerto? O enxerto, ele é a união do tecido de duas plantas. Duas plantas diferentes, você faz a união desses tecidos, une essas duas plantas e faz com que essas duas plantas se tornem uma única planta. É para isso que se serve o enxerto. E para enxertar você precisa de um enxerto e de um porta-enxerto. O enxerto será a planta que vai ficar na copa, em cima, e o porta-enxerto é a planta que vai ficar embaixo, que vai fornecer nutrientes, vai fornecer água para a planta. E a parte de cima é a que vai dar os frutos. Pois bem, nós temos vários tipos de enxertia. Eu vou citar apenas um para os irmãos entenderem melhor. Essa enxertia inteira. Aqui nós temos o porta-enxerto, que seria a base, né? Aqui, através dessas raízes, a planta vai receber água, vai receber nutrientes. Então, vamos usar essa planta como porta-enxerto, como base. Por gentileza. Aí, eu vou pegar outra planta, que seria o enxerto, vou tirar uma borbulha, ou seja, uma gema, que é essa parte aqui, pega-se um estilete, tira essa gema, por gentileza. E agora a gente abre no porta-enxerto, faz um risquinho em T, a gente abre esse orifício e a gente coloca a gema dentro desse orifício, ok? Depois pegamos um fitilho plástico, enrolamos para que não haja nenhuma contaminação, para garantir que o nosso enxerto vai ser bem sucedido, ok? Dando tudo certo, porque há enxertos que não funcionam bem, mas caso as coisas aconteçam de forma correta, caso brote, né, o nosso enxerto, depois de um mês a gente tira aquele fitilho e fica aguardando, caso brote, a gente vai recortar ali nessa parte vermelha, volta, nessa parte vermelha nós recortamos, né, já brotou, esse brotinho aqui é o enxerto que nós enxertamos. Brotou, cortamos a parte de cima, limpamos ali se tiver alguma ramificação embaixo e agora a planta se tornará uma única planta, ok? Por hora é só. Pois bem, mas para que serve esse negócio de enxerto, né? Para que essa trabalheira toda, meu Deus, duas plantas em uma só? É muito interessante essa questão. O enxerto, ele serve para juntar as melhores características de duas plantas em uma só. Porque tem plantas que elas produzem muitos frutos, mas suas raízes são fracas. Então, obviamente, a gente faz a combinação de árvores que dão muitos frutos, com raízes fortes. Temos uma planta maravilhosa, resistente, com muitos frutos, perfeita. Só que existem algumas regras para a enxertia. Não se pode enxertar
qualquer planta. Eu vou pegar um pé de abacate e vou enxertar no pé de tomate. Não existe esse tipo de enxertia. Precisa haver uma compatibilidade, precisa haver um parentesco entre as plantas para que se possa fazer um enxerto. Por exemplo, algo que se enxerta muito, quem conhece um pouco de horticultura, é limão em laranja. Pé de laranja. Lá na minha casa tinha um pé de limãozinho, eu tinha um carinho com ele. Ele era enxertado. Eu não entendia. Meu pai chegou com aquele... Ele já veio pronto, enxertado. Ele falava que ele era enxertado. Ele era robusto, dava muitos limões. E o que acontece? Havia sido enxertado um pé de laranja. Pegou-se o pé de laranja e enxertou. E aí eu te pergunto, se você enxerta o pé de limão no pé de laranja, o que vai dar? Laranja ou limão? Vai dar limão, não é mesmo? Porque a parte que está em cima é que produz os frutos. E é aí que mora o negócio. Que fica um pouco complicado de entender esse versículo 17. Olha que loucura que o apóstolo Paulo falou. Por isso que eu gosto de ser apóstolo Paulo, meus irmãos. Quando eu chegar lá no céu, eu quero abraçar Jesus. Mas o apóstolo Paulo, eu quero conversar com ele, porque ele falava umas coisas, meu irmão, usado pelo Espírito Santo, que é descomunal. Que para mim, quando eu leio, eu fico intrigada. Como é que homem doido é esse? Eu te pergunto, ele disse que nós, zambujeiro, fomos enxertados na oliveira cultivada. Eu te pergunto, qual é a vantagem, qual é a lógica de você pegar uma oliveira brava e enxertar numa oliveira cultivada? Será que o apóstolo Paulo não entendia de horticultura? Será que ele não entendia sobre a técnica da enxertia? O que é que esse homem está dizendo, meus queridos? Não existe esse tipo de enxertia. Se você for pesquisar sobre horticultura, se vê muito enxertando oliveira cultivada, oliveira boa, em oliveira brava. Porque a parte de cima, que é a oliveira boa, vai dar os frutos, mas acompanha o raciocínio. Se você coloca o zambujeiro em cima, oliveira brava em cima, o que teria que dar? Frutos sem nenhum valor, zambujeiro. Mas com Cristo o negócio é diferente, meus queridos irmãos. Com Cristo o negócio é diferente. E agora a resposta está no versículo 24. Olha aí na sua Bíblia, o versículo 24 desse mesmo capítulo 11. Versículo 24, todos estão vendo? Vamos ver o que diz. Porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro e contra a natureza, enxertado na boa oliveira. Meus irmãos, isso é tremendo. Meus irmãos, só Deus faz um negócio desse. Deus faz as coisas impossíveis tornar possível, porque Ele é Deus. Ele é maravilhoso, a sua graça é maravilhosa. E não para por aí. Olha o versículo 17, irmão. Além de sermos enxertados, olha aí o que diz no versículo 27, no finalzinho do versículo. E feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Que coisa gloriosa. Você e eu, agora nós participamos da seiva. O que é seiva? Seiva é um líquido que contém princípios nutritivos que correm no interior do vegetal, que circula através do sistema vascular. E agora nós que éramos zambujeiro, nós que não fazíamos parte da promessa, agora nós somos participantes da seiva da oliveira. Agora nós somos adotados como filhos legítimos. E mesmo sendo gentios, participamos da promessa, da herança do povo escolhido de Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Santo é o nome do nosso Deus. Só Deus pode fazer isso. Oh, glória! Aleluia! Mas nem tudo é bônus, não é mesmo? Tem um ônus, e agora vem no versículo 18, acompanha aí. Olha o que ele diz. Não te glorie contra os ramos
e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, gentios, vocês estão se achando melhor do que os judeus, não é mesmo? Se coloca no seu lugar, se oriente, você é apenas galho, você não é a raiz que sustenta a árvore. Ou seja, cada um tem o seu papel na história. Aleluias, não te glorie contra os ramos. Ele faz essa comparação para reforçar a importância dos judeus na história. Pois bem, versículo 19, acompanha aí. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Ou seja, saiu, perdeu o assento, né? Vocês rejeitaram Jesus, o Messias. Agora nós, gentios, somos a bola da vez, não? Mas bem, aí vai, no versículo 20, está bem. Ou seja, vocês têm razão. Só que é o seguinte, pela sua incredulidade, eles foram quebrados. Os judeus foram quebrados. E tu estás de pé pela fé. Então, não te ensoberbeça, mas teme. Não se vanglorie, mas você precisa ter temor. Você precisa sentir até medo por isso. Olha o versículo 21, a resposta. Por quê? Se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupes a ti também. Ou seja, Deus não poupou nem os judeus, que eram o povo da promessa. Você, que é gentil, cuidado, hein? No 22, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Ou seja, leva em consideração, coloca isso em sua mente, a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom, mas Deus também é justiça. Ou seja, para alguns que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. O 23, e também eles, os judeus, né? Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Oh, glória! Por quê? Se tu fostes cortado no natural zambuzeiro e contra a natureza enxertado na boliveira, quanto mais estes que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Aleluia. Meu Deus, essa carta foi escrita para os crentes da igreja de Roma. Essa carta não foi escrita para os ímpios, para pessoas não crentes, sim para cristãos. E eu fico me perguntando, aí talvez alguém diz, mas o que eu tenho a ver com isso? Não faz parte da nossa realidade. Aqui só tem gentios, aqui não tem judeu. Mas, meus queridos, essa mensagem é tão atual quanto foi nos dias de Paulo. Porque, meus queridos, ainda existe muita rivalidade dentro das igrejas. Existem muitas rivalidades entre irmãos, entre ministérios. Existem muitas rivalidades, sim. E às vezes é tão natural que a gente nem percebe. A gente diz, eu não tenho esses problemas, não. Temos sim, meus queridos, às vezes nós temos sim. É uma competição. É uma competição, às vezes, até de músicos, de pregadores, de igrejas. E o Senhor não nos chamou para isso. Eu fico pensando que nós nos colocamos, às vezes, numa posição de autoridade, de poder. Nós abrimos a porta do céu e começamos a colocar a gente lá dentro. E começamos a tirar pessoas lá de dentro, não é mesmo? Que poder é esse? Eu pelo menos tenho uma franja poderenta, né, irmã Suzana? Mas tem uns que nem cabelo tem, quer fazer isso, né? Brincadeira. Pois é, abrimos a porta do céu. Você... Deixa eu ver. Não, você pode entrar.
Você não vai entrar não, você vai pro inferno, viu? O outro a gente olha, mais ou menos, eu acho que se tivesse purgatório, você poderia ficar lá. Mas como não existe purgatório, você vai direto pro inferno. Mas é uma brincadeira, uma ilustração, mas é mais ou menos isso. Nós queremos decidir quem é que vai, quem é que fica, quem é que é usado, quem não é usado por Deus. Meus queridos, nós fomos enxertados, não tínhamos valor nenhum. Zambuzeira, Oliveira Brava! Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que diz: não te glorie contra os ramos, não te glorie contra os ramos. Quem somos nós para gloriar contra os ramos? Nós não somos raízes, somos apenas galhos. Que o Senhor possa nos colocar no nosso lugar, como galhos, como ramos. Aleluias! Glória a Deus. Está enxertado na oliveira, meu querido, é um privilégio muito grande, mas também uma responsabilidade. Por isso que, como ramo, precisamos entender melhor qual é o nosso papel, qual é a nossa função. No livro de João, no capítulo 15, no versículo 1 ao 12, nos fala mais a respeito sobre os ramos. Só que agora o próprio Jesus, nem foi o apóstolo Paulo, o próprio Jesus, ele se coloca como a videira verdadeira, ele nos compara como ramo, e ainda tem Deus que é o agricultor. Esse eu quero ler com vocês. Capítulo de João, versículo 15, do 1 ao 12. Eu vou ler aqui rapidamente, que diz assim: o próprio Jesus falando, preste atenção, meus queridos, meditem, porque é uma riqueza maravilhosa essa palavra. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem, vocês pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Aleluia. Nesses versículos, Jesus nos faz entender que não basta estar enxertado. O negócio ficou ainda mais sério. Não basta estar enxertado. Não é suficiente fazer parte da videira que é o próprio Cristo. É preciso algo mais. É preciso dar fruto. É necessário dar fruto. Como estamos em um culto de missões, por que não dizer? É necessário fazer missões. O que é missões? Missões é um encargo, é uma incumbência, é um propósito, é uma função específica que confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, é um dever, é uma obrigação a executar. Quando nós produzimos fruto, nós fazemos
Missões. Quer fazer missões? Nada mais é do que dar fruto. Aí você diz, mas eu não vou para a África, eu não sou missionário que viaja, né? Como a irmã me chamou para pregar, eu falei, mas pregar no grupo de missão, não tem essas experiências para contar sobre missões. Mas às vezes nós confundimos as coisas. Missões nós fazemos em qualquer lugar, em qualquer momento. Quando fazemos missões, é quando atendemos o ide de Jesus, que ele diz aos seus discípulos, isso se estende a nós, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E você pode começar no seu bairro, na sua igreja, na sua rua, em qualquer lugar você pode dar fruto. Meus queridos, a gente coloca tanto obstáculo, falo por experiência própria, mas quem quer dar fruto, ele dá fruto até mesmo quando em terras, em solos que às vezes não são favoráveis. Ele consegue porque está enxertado em Cristo. Glória a Deus. Só abrindo parênteses, eu tenho uma prima chamada Glória, algumas pessoas que conhecem, pessoa maravilhosa, missionária, mulher de Deus. A Glória fez um propósito, olha o propósito maravilhoso que Glória fez com Deus. Ela pegava 2 ônibus, conhece Glória? Pegava 2 ônibus para ir trabalhar. 2 para ir, 2 para voltar. Ela colocou em seu coração, em todos os ônibus que eu entrar, eu tenho que falar para pelo menos uma pessoa: Jesus te ama. Olha que coisa linda. E eu não tenho como contar aqui as experiências que são tantas, mas coisas grandes que Deus fez naquele ônibus, só com Jesus te ama. Um dia ela falou, Jesus te ama para uma pessoa, a pessoa começou a chorar e dizer, olha, eu saí de casa e eu já tinha colocado no meu coração, quando eu voltar, eu vou matar meu filho e vou me matar. E agora você diz que Jesus me ama. E ali se começou uma grande obra. Ela depois pegou contato, foi na casa da mulher, evangelizou. Deus salvou, Deus restituiu. Olha que coisa gloriosa, meus queridos. Que o Senhor venha despertar essa chama em nossos corações. Que nós possamos dar fruto. Mas que fruto é esse? Em Gálatas capítulo 5. Versículo 19 ao 23, a palavra de Deus nos fala sobre esses frutos. Existem as obras da carne, aquilo que não podemos produzir, aquilo que Deus não se agrada, mas existe o fruto do Espírito, aquilo que o Senhor, pela sua graça, quer nos fazer produzir. E diz assim, no versículo 19, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, enfeitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, ou seja, será cortado. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aleluia. Às vezes nós não queremos produzir essas coisas, né? Mas nós precisamos produzir, porque esses são fruto do Espírito. Se você não produz fruto do Espírito, vai produzir obra da carne. Quem produz obra da carne será cortado, não herdará o reino do céu. Então nós precisamos da misericórdia do Senhor. Porque de nós mesmos, não pense que você tem condições de produzir isso aqui não, viu? A gente só produz obra da carne. Fruto do Espírito é só pela graça de Deus. É só Deus que nos faz produzir. Pois bem, e eu pergunto, o que nós temos produzido? Obras da carne ou fruto do Espírito? Que eu e você temos produzido obra da carne ou fruto do Espírito? Responda para você mesmo. Vou abrir um pequeno parênteses. Eu poderia contar várias histórias aqui, porque eu sirvo ao Senhor pela sua misericórdia na sequência evangélica, então a gente conhece muita história. Mineiro também gosta de uma história, né? Lá de Minas Gerais. Pois bem, mas essa é uma história verídica, infelizmente.
uma das igrejas que eu frequentei em Minas Gerais, certa feita, precisava-se de uma regente para o grupo de jovens. Mas todos os possíveis candidatas, não, nada contra os jovens, tá? É só um exemplo. Todos os possíveis candidatos já tinham sido regentes dos jovens e todo mundo pediu para sair. Porque ninguém conseguia reger os jovens, não dava, os ensaios eram muito turbulentos, enfim. E chegou-se uma hora que não tinham mais quem colocar para reger os jovens. Não tinha mais regente para aquele departamento. Todas as pessoas já tinham passado por aquele departamento. E na época eu regi o grupo das irmãs e o grupo dos adolescentes. Só que tinha um detalhe, eu tinha apenas 13 anos. Mas pela misericórdia do Senhor eu regi esses departamentos. E aquela coisa, como não tem tu, vai tu mesmo, né? Como ninguém queria. Então o pastor docemente foi na minha casa e falou assim: irmã, eu sei que você já tem 2 grupos, né? Regendo, sei que é difícil, mas não tem ninguém, não tem pra ninguém. Você pode reger o grupo de jovens? Graças a Deus, preciso que Deus renove isso em nossas vidas. Tinha muito amor pelo ministério. Eu falei: olha, eu sofro, mas a obra de Deus não vai sofrer. E eu fui, né? E lá nós tínhamos as reuniões, né? Eu iria me apresentar na reunião como a regente dos jovens. Fui feliz e contente. Eu não sabia que eu era tão amada, tão querida. Meus irmãos, parecia cena de filme. No momento em que ia falar: vocês têm uma nova regente, irmã Fabiana. Jovens começaram a chorar dentro da igreja. Diziam: não queremos, não queremos. E o pastor, nós não queremos, mas não queremos, graças a Deus, como pela misericórdia do Senhor. Eu procurava, né, pela misericórdia do Senhor, fazer as coisas mais ou menos certas. Então, eles não tinham muito do que me acusar, mas era uma choradeira. Não queremos, não queremos. E o irmão presbítero, abençoado, ele levantou com a palavra docemente e falou: olha, deixa eu dar um exemplo aqui, ler os versículos sobre Davi. Davi ainda, né, na sua juventude, Deus usou. Deus, calma, como Deus quer usar. Não queremos, se ela entrar, eu saio. Obra da carne. Foi bem assim. Pois é, como é que nós podemos produzir obra da carne em cima do púlpito, em cima do altar do Senhor? Como é que nós podemos vir aqui ministrar um louvor e produzir obra da carne? Como isso vai edificar as pessoas? O Senhor nos chama para produzir fruto do Espírito. Fruto do Espírito em todo momento, dentro do ônibus, lá em casa, quando nós estivermos educando os nossos filhos, no nosso relacionamento, dentro da igreja, na rua. Meus irmãos, como que Glória conseguia produzir fruto do Espírito dentro do ônibus, esses ônibus lotados que dá vontade de... né? Mas ela conseguiu, e o Senhor nos chamou para isso. Produzir até mesmo em solos que não são frutíferos, mas como fomos enxertados, nós podemos produzir, não por nós, mas pela graça. É isso que nós não entendemos. É isso que nós não entendemos às vezes. Pensamos que podemos fazer de nós mesmos, mas é só Deus que pode fazer em nós. Oh, aleluias! Quem é que nós temos produzido? Porque o ramo que não dá fruto será cortado. Porém, o ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais frutos. Conhece? A poda, pega a tesoura, vai tirando ali as ramificações, vai limpando a árvore para que ela possa se desenvolver cada vez mais forte, dando mais fruto. A poda é um procedimento de limpeza. E nesses versículos, Jesus diz: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho vos falado. Não falta palavra. O que não falta é palavra. Vocês já estão limpos. Então, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Oh,
foi através da palavra. E eu tenho tentado buscar essa palavra, porque somente a palavra pode transformar. Somente a palavra pode limpar. Você já foi limpo pela palavra. Permaneça. Permaneça. Aleluias. Oh. Está apenas mais 3 considerações sobre os ramos. Primeira coisa, nosso crescimento espiritual está no fato de estarmos em Cristo. Nosso crescimento espiritual está no fato de estarmos em Cristo. Segunda consideração, sem Ele nada podemos fazer. Terceira consideração, não basta apenas estar ligado nele. Temos que produzir fruto. E é muito fruto. Detalhe, é muito fruto. Porque isso glorifica o nome de Deus e nos dá característica de discípulo. Foi o próprio Jesus que disse: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês produzirem muito fruto. Porque o mundo vai olhar para vocês e vão reconhecer vocês como discípulo de Jesus. Ele diz: o mundo vai reconhecer vocês como os meus discípulos. Então é através do fruto do Espírito. Quer ser discípulo? Produza fruto do Espírito, produza amor, produza alegria, produza paz, produza paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aleluias. Nós às vezes nos sentimos tão incapazes, né? De fazer a obra de Deus. Eu mesmo uma luta travada quando me chamam para pregar a palavra. E eu digo às vezes para o pastor Sebastião: não, me dá mais um tempo, eu não vou. E vai, e aquela coisa. E ele me dá mais um mês, aí vai indo. Chamaram que ele fala: menina, me obedeça porque eu sou o seu pastor. Aí eu venho. Mas meus queridos, eu fiquei pensando a respeito disso. Nós devemos fazer a obra de Deus. Não é porque nós somos capazes. Justamente porque somos incapazes. Justamente porque dependemos dele. Porque o dia que nós esquecemos de onde foi que Deus nos tirou, oliveira brava, aí está na hora de pedir para ser enxertado novamente. Tudo é pela graça de Deus, aleluia. De nós mesmos nada podemos fazer. Não podemos nos vangloriar, dizer: oh, como eu produzo fruto. Produzo mais fruto do que você. Olha, eu cheguei por último. Olha como os meus galhos estão. Cheio de fruto. Frutos maravilhosos, melhores do que os seus galinhos secos, né? Mas nós também não nos podemos dizer: oh, eu não sirvo para nada. Eu não posso produzir nada. Quem sou eu para produzir? Realmente, não somos ninguém para produzir ou deixar de produzir. Não é por mérito ou por demérito. É simplesmente pela graça de Deus. Pela graça de Deus. E era isso que Paulo estava tentando explicar. Que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. A fraqueza do homem serve para engrandecer a mensagem. Aleluia. A fraqueza do homem serve para tornar a mensagem grande. Foi isso que nos diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vaso de barro, porque a glória é dele. Porque se o vaso fosse de ouro, alguém ia olhar: oh, Deus só usa porque até eu, né? Vaso de ouro desse. Mas quando alguém olha e vê um vaso de barro com tamanha riqueza dentro, as pessoas não entendem: mas como isso é possível? A resposta vem: só Deus faz essas coisas. Aí a glória não é nossa, a glória vai para Ele, a glória vai para o dono de todas as coisas, o nosso Deus. Aleluia, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Já vamos finalizar. Tudo é pela graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus.
E era isso que o apóstolo Paulo estava tentando explicar àquela igreja de Roma. Para finalizar, capítulo 11, sua Bíblia está aberta? Capítulo 11, vai para o versículo 32. Sobre tudo aquilo que nós falamos na Oliveira, quando ele finaliza o capítulo, versículo 32 ao 36. Os versículos 32 ao 36 do capítulo 11 de Romanos, olha o que ele diz. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia, tanto com judeus, tanto com gentios. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Você pode dizer amém. Aleluia. Pode vir, pastor Sebastião, finalizar, pastor Sebastião. Oh, aleluia. Enquanto ele chega. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque